ele não é Deus enquanto homem. Ele teve autoridade para perdoar pecado. Essa palavra é 100% homem e 100% Deus, pastor César, são excludentes. Como é que café é 100% café e 100% leite? Como é que gasolina é 100% gasolina e 100% álcool? Ou é 100% álcool, ou é 100% gasolina, ou é a mistura de ambos. É o que Cristo é, divino e humano, mas não Deus enquanto homem. Minha primeira pergunta para o senhor: em que momento dos evangelhos, que texto o senhor apresenta nos evangelhos? Dos evangelhos, em que o autor canônico chama Jesus de Deus, de que ele é plenamente Deus. E ainda deixa engatilhado mais um: Jesus sabia de todas as coisas enquanto homem? Ou tinha coisa que fugia do seu conhecimento? Vamos lá. Pastor Alex Mendes. Primeira coisa interessante, o pastor ele fazer essa comparação, né, de Jesus com objetos materiais, né, porque Jesus em sua natureza... Eu não estou comparando Jesus, eu estou fazendo alusão. Não, essa comparação, né? Essa comparação, porque o Jesus encarnado, irmãos, é alguém sugênere. Ou seja, irmãos, ele está numa classe sozinho, tá? Ele é uma única pessoa em toda a história, que é um Deus, que é o Deus encarnado, irmãos. O mistério da encarnação está além do nosso entendimento. Isso é importante lembrar. Agora, o pastor mandou a gente ler um texto que mostra pra gente que Jesus é Deus. Olha, o relato de João, capítulo 20 e o versículo 28. Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Diz assim, ó, Evangelho de João, peço que os ouvintes abram aí, capítulo 20, versículo 27 e 28, ó. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então, se esse não for um relato do reconhecimento da divindade de Jesus, irmão, eu não sei onde tem um texto mais, pastor. Porque, irmão, em todos os evangelhos eles vão apresentar Jesus, a sua divindade, através dos seus títulos, das suas ações, né, e das suas palavras, do que ele está fazendo. Então, esse caso, por exemplo, é um caso. Ok. Quer falar mais? Não, quer tá okay, não quer falar porque não tem mais. Esgotou. Não tem mais. Não tem mais texto que... Então, vamos lá. Mas quantos textos precisa? Se eu disse Quer mais um texto, pastor? Bom, ele não deu um. Quer mais não, um ele texto? acabou de dar o de João. Irei mostrar que esse texto tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem está nos assistindo percebeu que eu fiz duas. Eu respondi a dele, que ele disse que eu não respondi. Que Deus deu a Cristo a autoridade para perdoar pecado. Não que ele é Deus, mas que ele tinha autoridade para perdoar. Eu perguntei a ele se, enquanto homem, Jesus sabia de todas as coisas. Você viu aí que ele não respondeu. Essa questão não ficou respondida. É verdade? E pedi para mostrar um texto aonde? Nos evangelhos, o autor canônico. Aí ele me cita Tomé. Tomé não é autor canônico. Dos 4 evangelhos. Tomé foi pego ali, ficou emocionado pela sua incredulidade. Então ele: Deus meu e Senhor meu. Não foi o autor canônico que registrou. O autor canônico registra a fala de Tomé. Ele não é o autor canônico. Essa foi a minha pergunta. Porque não há textos que mostrem que Jesus é Deus enquanto no seu ministério terreno. Portanto, essa aí, pastor, não serve. O senhor está me devendo a resposta se Jesus sabia de tudo. Vamos lá, pastor. Ótimo. Alex. Vamos lá, então. Olha só, outro texto aqui para o pastor. 1 Timóteo 3,16 diz assim, ó: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha só, 1 Timóteo 3,16. Já li isso hoje. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, esse texto aqui, meu irmão, é um texto que deixa claro, quer dizer, deixa claro pra gente essa união hipostática de Cristo. Quer dizer, Jesus, ele é uma só pessoa com 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como isso aí não tem... Esse é um texto que deixa claro pra gente. Então, assim, ó, ele falando de Jesus no seu ministério terreno, em carne. Jesus em carne. Agora, por exemplo, né, o pastor, ele pediu para falar o seguinte, né, que... acho que o pastor está citando Mateus 24, 36, né, que Jesus, por exemplo, fala que não sabia o dia nem a hora, né? Eu lhe fiz a pergunta se Jesus sabia. Isso, então. Então, pastor, essa pergunta aí, ela vem, por exemplo, de uma falta de entendimento do que era a quenosis, por exemplo. A quenosis, o esvaziamento de Jesus. Então, por exemplo, diz assim, Mateus 24, 36, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então, como responder, ouvintes, internautas, pastores aqui, essa pergunta? Essa pergunta aqui demanda conhecer, por exemplo, a natureza quenótica de Cristo, por exemplo. Não, Cristo, por causa do seu auto-esvaziamento, ele abre mão voluntariamente, temporariamente desse conhecimento, sem deixar de ser, ao mesmo tempo, plenamente homem e plenamente Deus. Então, esse texto de Mateus 24, 36, ele mostra pra gente a natureza quenótica de Cristo, o seu auto-esvaziamento.